sabem, como todos vocês já sabem, e hoje eu vou dar uma aulinha sobre o sistema endócrino. Bem, só um instantinho que o notebook tá lento hoje, vai ser um pouquinho lento para passar as coisas, mas vai. Bem, inicialmente, né, o sistema endócrino, ele tem a capacidade de controlar a homeostasia, que como a gente viu em assuntos anteriores, é muito importante manter nossa homeostasia equilibrada, e ele também tem a capacidade de secretar hormônios. Além disso, ele tem a capacidade de controlar o nosso metabolismo, e esse processo ocorre em longos prazos e é advindo dos hormônios, né? Tem a ajuda dos hormônios. E aí os hormônios, eles têm a função de controle e funcionamento dos órgãos em que eles chegam, e aí eles chegam nesses órgãos através das correntes sanguíneas. Só que para chegar nos órgãos e fazer todo esse controle, realizar todo esse processo, primeiro ele precisa ser fabricado. Então eles são fabricados pelas nossas glândulas endócrinas, que nós vamos ver um pouquinho mais pra frente, que é o que compõe o nosso sistema endócrino. Mas, para entender um pouquinho as glândulas endócrinas, primeiro a gente vai aprofundar um pouquinho sobre os hormônios. Aqui. Os hormônios, eles, apesar de circularem por todo o corpo, conduzidos pelo nosso sangue, ele afeta apenas células-alvo específicas. Os hormônios, como os neurônios, os neurotransmissores, eles influenciam em células-alvos, ligando-se quimicamente a receptores de proteínas específicas. Ou seja, apenas a célula-alvo que tem o receptor do hormônio irá se ligar a esse hormônio e vice-versa. Né? E aí, dentro desses hormônios, nós temos os hormônios circundantes e os hormônios locais. Os hormônios circundantes são aqueles que circulam pelo nosso corpo através do nosso plasma livremente. Já outros hormônios, são os denominados hormônios locais, eles atuam em células vizinhas ou na própria célula que secretou ele. Os hormônios que atuam em células vizinhas são os parácrinos. Já os hormônios que atuam na própria célula que o secretou são os hormônios autócrinos. Além disso, os hormônios eles podem ser divididos quimicamente em lipossolúveis e hidrossolúveis. Os hormônios lipossolúveis incluem os hormônios de esteroides, os hormônios de tiroidanos e os hormônios de óxido nítrico. Os hormônios esteroides são derivados do colesterol. Dois hormônios tiroidanos, que são os chamados T3 e T4, que a gente vai ver mais pra frente, são sintetizados pelo iodo e o aminoácido e o gás nítrico. E ao mesmo tempo os hormônios neurotransmissores. Sua síntese é catalisada pela enzima óxido nítrico de sintase. Já os hormônios hidrossolúveis, eles incluem hormônios de aminoácidos, peptídicos e proteicos e os hormônios eicosanoides. Os hormônios aminados são sintetizados pela descarboxilização. Os hormônios peptídicos e proteicos são polímeros de aminoácidos e os hormônios eicosanoides são derivados de ácidos araquidônicos. É isso. Além disso, os hormônios eles ainda podem ser hormônios de transporte, e eles podem ser transporte de forma livre e de proteínas e podem utilizar proteínas de transporte. Na forma livre, ele não se fixa em molécula alguma e ele vai livremente pelo nosso corpo. Ele é bem parecido com os circulantes. Já os hormônios de proteínas de transporte, a gente já consegue perceber, né, o que significa. São hormônios que precisam se acoplar a proteínas de transporte para fazer com que eles sejam levados para os nossos órgãos. E aí, geralmente, os hormônios que utilizam proteínas de transporte são os hormônios lipossolúveis. Aí eles acoplam essa proteína de transporte e por alguns instantes eles se tornam hidrossolúveis. A proteína de transporte faz com que eles se transformem em hidrossolúveis para facilitar nesse transporte na nossa corrente sanguínea até chegar à nossa célula-alvo e ser levado para os nossos órgãos, certo?
Então, diante dessas informações aqui dos hormônios, a gente pode chegar e compreender um pouquinho sobre as nossas glândulas endócrinas e as funções dela. E aí, como nessa imagenzinha aqui, a gente pode ver que as glândulas endócrinas que a gente tem no nosso corpo são as glândulas pineais, o hipotálamo, a glândula pituitária, também conhecida, pituitária, eu sempre me atrapalho, né, no pronúncio desse nome, acho que é pituitária, alguma coisa assim. É a nossa hipófise, certo? Temos a nossa tireoide, as paratireoides, temos o timo, as suprarrenais, além dos ovários e testículos e o nosso pâncreasinhas. Então vamos lá começar, né, pelo nosso hipotálamo. Aqui a gente pode ver, nesse GIF aqui travado, que meu computador não colabora, a localização deles, que é essa partezinha azul aqui, ó, dentro do nosso cérebro, né? E a hipófise, a hipófise não. O hipotálamo, ele tá numa região do nosso encéfalo, abaixo do tálamo. Ele faz parte tanto do sistema nervoso como do sistema endócrino e ele possui 9 hormônios distintos. E nós temos a nossa hipófise. Cadê que não vai? Meu Deus. Olha aí. E aí nós temos a nossa hipófise. A nossa hipófise, antes, ela correspondia a 75%, ela corresponde a 75% do peso total dessa glândula. E antes, ela era considerada como uma grã-mestra, porque achava-se que ela produzia todos os hormônios do nosso corpo e dispersava eles pelo nosso corpo. Só que, com o passar do tempo, a gente descobriu que a grã-mestra tem uma grã-mestra, que é o hipotálamo que a gente viu anteriormente. Enquanto o hipotálamo produz 9 dos hormônios, a hipófise, ou a glândula pituitária, estava certo, ou a glândula pituitária produz 7 dos hormônios. E eles juntam e dissipam os hormônios para o nosso corpo. Então, a nossa hipófise, ela está localizada no infundíbulo, né? Que está penduradinho lá, aqui, ó, na nossa hipófise. E aí a nossa hipófise, no nosso hipotálamo, e aí a hipófise é dividida em dois, em adenohipófise, que é esse ladozinho daqui, e a neurohipófise, que é esse lado mais clarinho. E a nossa adenohipófise, ela corresponde a aproximadamente 75% do peso da glândula, agora sim, tá certo? E ela produz hormônios que regulam a nossa ampla variedade de atividades corporais, seja de crescimento à reprodução. E aí a liberação desses hormônios da adenohipófise estimula hormônios liberadores suprimidos pelos inibidores, provenientes do hipotálamo. E aí a adenohipófise possui algumas células principais. E aí essas células principais são os, somatótrofos, que produzem hormônios de crescimento humano, ou pode ser chamada de somatotropina. Tem que ser devagarzinho para sair. Tem os tireótrofos, que produzem hormônios estimuladores da tireoide. O TSH também, que controla as secreções e outras atividades da nossa glândula da tireoide. Tem os gonadótrofos, que produzem 2 gonadotropinas, que são os hormônios folículos estimulantes, que é o FSH, e tem o hormônio luteinizante, que é o LH. Esses hormônios estimulam a secreção do estrogênio e da progesterona e a manutenção dos oócitos nos ovários, que é uma das glândulas endócrinas que a gente vai ver mais pra frente. E ele também estimula a secreção da testosterona e a produção de espermatozoides no testículo. Outra glândula endócrina nossa que a gente vai ver lá no finalzinho. Além disso, tem os lactótrofos,
que produzem a prolactina, que inicia a produção de leite nas glândulas mamárias durante o período de gravidez, né, de gestação, e que tem o corticótrofos, que eles produzem hormônios, eles produzem hormônios de corticotropina, que estimula o córtex da glândula suprarrenal e secreta outros hormônios, além de produzir a melanina. Nossa, a melanina querida aqui, eu queria ter mais. Enfim, acabando todas essas células muito difíceis de falar da adenohipófise, nós temos a neurohipófise. Ela também consiste em duas partes, que é a nervosa, que é a parte maior, e o infundíbulo. Embora a neurohipófise não sintetize hormônio, ela armazena e libera dois hormônios. Seus anexos formam o trato hipotálamo e hipofisário, né? Que é essa parte que junta a nossa hipófise com o nosso hipotálamo, né? Esse pendúculozinho. E esse trato começa no hipotálamo e termina próximo aos capilares sanguíneos da neurohipófise. O núcleo paraventricular sintetiza hormônios de ocitocina e o núcleo supraóptico produz hormônios antidiuréticos, também chamados de vasopresina. Esses são os dois hormônios que a nossa neurohipófise consegue armazenar e liberar. E aí, terminando a nossa hipófise, né? Aí, aqui, ó, terminando não, tem uma imagem aqui ainda. Vamos lá, aqui, ó, fica bem mais fácil de ver nosso hipotálamo. Eu não consigo, se eu for tentar aproximar, esse computador vai travar todo. Mas dá pra ver, eu acho que dá pra ver bem pequenininho aqui, o nosso hipotálamo e a hipófise. E aqui a gente vê o pendúculo que segura os dois. E aqui nós temos a adenohipófise e a neurohipófise. Descendo mais um pouquinho, né, terminando essa parte, a gente vai começar agora a ver um pouquinho sobre a nossa tireoide. Ela está localizada logo abaixo da laringe, que é a nossa caixa de voz, como a gente viu nos assuntos anteriores do sistema respiratório, e é composta pelos lóbulos direito e esquerdo, e cada um do lado da traqueia conectados por um estímulo, que é uma passagem estreita anterior à traqueia. Essa é a sua localização geral. E a glândula tireoide é a única glândula endócrina que armazena seus produtos de secreção em grandes quantidades. Geralmente, ela produz hormônios e guarda esse suprimento de hormônios durante 100 dias. Nessa imagem aqui, é bem interessante ver a localização dela. E aqui a gente consegue ver ela normal e a parte posterior, que tem as parótidas, que são as paratireoides. E aí, ela tem a função de estimular a síntese e a secreção desses hormônios, e ela faz a produção do T3 e o T4, que a gente vai ver mais pra frente um pouquinho, né, sobre isso. Além disso, ela promove o sequestro de iodeto. As células foliculares tireoides sequestram os iodetos, transportando ativamente do sangue para o citosol. Como resultado, a glândula tireoide normalmente contém a maior parte do iodeto do corpo. A gente vai mais pra frente que quando esse iodeto está desequilibrado, a gente pode desenvolver alguns casos clínicos, algumas doenças, e a gente vai ver um pouquinho quais são. Então, vamos slide. Então, a síntese e a secreção de T3 e desse T4 ocorre da seguinte forma. Os hormônios tireoidanos são sintetizados pela fixação dos hormônios de iodo e aminoácidos de tirosina, ao aminoácido tirosina, né? E aí, o T3 e o T4 são lipossolúveis. Eles têm essa síntese de hormônio tireoidano, composto pelo iodo, e tem a produção de TSH, que é o hipofisário, e a hidrotirosina, esse processo de tirosina ocorre na corrente sanguínea. Então, a secreção dos hormônios tireoidanos, como T3 e T4, são lipossolúveis, né?
como eu acabei de falar, e eles difundem através da membrana plasmática, chegando ao nosso líquido intersticial e em seguida ao nosso sangue, já que todos os processos, já que ele chega, já que a hidrotironinas ocorre no nosso sangue. E aí a T4 normalmente é secretada, ixi, a língua tá presa hoje, secretada em maior quantidade que a T3, mas muitas vezes a T3 ela é mais potente. Então, a análise dos hormônios tiroidianos depende basicamente do suprimento adequado do iodo na dieta e do estímulo do TS4 hipofisário, que é esse tópicozinho que eu acabei de falar. A gente precisa desse estímulo que vem da nossa hipófise, além do iodo que a gente consome na nossa alimentação. Aí, o TSH promove um processo proteolítico que resulta no lançamento dessas hidrotironinas na nossa corrente sanguínea. No lançamento, o hormônio tiroidano circula através de uma proteína transportadora, as nossas proteínas de transporte. E aí, no feedback, e aí ocorre um feedback. E aí, esse feedback... Ui, eu ia mexer um negócio aqui no slide, mas travou. Eu ia passar o slide, mas travou. Deixa eu passar só por instante. E aí, nesse feedback, a T3 é a principal molécula do feedback, e o seu excesso diminui a secreção de TSH, que por sua vez diminui a secreção tanto do T3 quanto do T4. Aí, no metabolismo, a maior parte do T3 provém do T4, que perde uma molécula de iodo. E aí ocorre em seguida o transporte ao sangue. E aí, quando chegam ao sangue, 99% do T3 se combina imediatamente com as moléculas de T4. E aí, em seguida, imediatamente, várias proteínas plasmáticas são formadas, sendo elas a globamina e a albumina, que é formada em menor quantidade. Então, em seguida, T3 e T4 entram na célula pelo processo de fusão facilitada e os hormônios tireoides ativam receptores nucleares. Os hormônios T3 e T4 aumentam o metabolismo celular das células que eles adentraram e os hormônios tireoides aumentam o tamanho das mitocôndrias e também o número das mitocôndrias. E aí, em seguida, o T3 e o T4 conseguem inibir o sistema nervoso simpático, estimulando o crescimento linear e o desenvolvimento e a maturação dos ossos. Além disso, é essencial para o desenvolvimento do sistema nervoso no feto. O T3 e T4 também estimula as atividades, né, do nosso corpo, além de estimular a atenção, fome, aprendizado, entre vários outros. Nossa, o slide foi agora. Mas como vocês podem ver nesse esquemazinho aqui, ó, temos nosso hipotálamo e a nossa hipófise, a liberação de TSH, a produção de T3, T4, todo esse processo de ir na corrente sanguínea, o T4 perder uma molécula de iodo e se transformar em T3, todo esse processo. E em seguida aqui a gente pode ver alguns exemplos de quando há iodo de mais e quando há iodo de menos. E aí quando isso ocorre, são gerados casos clínicos, como o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. No hipotireoidismo, ele se desenvolve quando há um aumento excessivo na produção do hormônio T3 e T4. Esses processos resultam em um estado metabólico hiperativo, e a consequência é que ocorre mais absorção de um determinado nutriente. E aí, em vez de nossa tireoide ficar no tamanho normal, ela acaba diminuindo. E aí, os sintomas que podem ser percebidos são irritabilidade, cansaço, uma pele áspera, a gente muda um pouco a nossa pele. Já no hipertireoidismo, é o contrário.
aqui no hipertireoidismo, como no hipotireoidismo, como no hiper, é uma produção excessiva, no hipo é uma diminuição da produção. Então, os sintomas são olhos esbugalhados, muito suor, e essa parte do pescoço aqui, ela incha. É uma como é que eu posso dizer? Esqueci o nome que dá isso. É uma das características principais desse caso clínico. A nossa tireoide aumenta e essa parte aqui do nosso pescoço acaba inchando. Bem, seguindo em frente, né, nós temos a nossa paratireoide. A nossa paratireoide, né, ela está localizada na face posterior dos lóbulos da glândula tireoide, essa partezinha daqui de trás. Ela tem nesse local é encontrado diversas pequenas massas arredondadas de tecidos chamadas essas paratireoides. É a localização dela. Então, as paratireoides, ela tem microscopicamente, elas contêm dois tipos de células epiteliais, que são as células principais, né, que são as células numerosas. Elas são numerosas e elas produzem hormônios paratireoide, o PTH, também chamado de paratormônio. Então, a função desse tipo de célula é chamada de célula oxifílica e a função dela é desconhecida. Bem, eu ia passar, mas eu desisti já porque já travou. Tem uma parte a seguir. Me embaracei toda já. Enfim, eu acho que tem imagem depois dessa partezinha das células, mas acabei tirando porque ia ficar muito slide. Enfim, as paratireoides ainda produzem hormônios, que é os principais produzem hormônios, e o principal hormônio produzido é o paratireóide, e ele é o principal regulador das concentrações sanguíneas de íons de cálcio, de íons de magnésio e de fosfato e dos osteoclastos. O resultado dessa regulação é a reabsorção óssea elevada, que libera íons de cálcio e fosfato no sangue. O PTH, né, ele também atua nos rins. E aí, como eu tirei a imagem que eu queria mostrar, que eu tirei sem querer, nós vamos direto para as suprarrenais. Ixi, tá lentinho. Nós vamos direto para as suprarrenais. Então, as suprarrenais, elas são pares, cada uma situada acima do nosso rim, como a gente pode ver nessa imagem aqui, ó. Acima do nosso rim, aclopadinha lá. E durante o desenvolvimento embrionário, as glândulas suprarrenais se diferenciam em duas regiões estrutural e funcional distintas. Uma é o córtex, e a outra é a medula. Então, o córtex da glândula suprarrenal produz hormônios esteroides que são essenciais à vida. A perda total dos hormônios adrenocorticais leva à morte, por exemplo. Além disso, em consequência da desatração e da desidratação e do desequilíbrio eletrólico no período de poucos dias em uma semana, a menos que a terapia de reposição hormonal comece imediatamente. Ou seja, quando a gente começa a perder esses hormônios ou seguir um ciclo muito grande de desidratação, a gente precisa realizar algumas terapias, alguns tratamentos para evitar a nossa morte. Já que sabemos que o rim é muito importante, tipo, por exemplo, pedra no rim. É horrível, digo por experiência própria. Então, a medula da glândula suprarrenal produz 3 hormônios, não vou lembrar esse nome. Ele produz 3 hormônios, a noropinefrina, a epinefrina e uma pequena quantidade de dopamina.
Os hormônios do córtex da glândula suprarrenal, eles têm como fonte os mineralocorticoides provenientes das células da zona glomerulosa e os glicocorticoides, que são provenientes das células da zona de fasciculada andrógenos, principalmente andrógenos, que são provenientes das células de zona reticulada. Ui, tá difícil falar esses nomes hoje. Além disso, as suprarrenais, regidas pelo córtex, têm um controle de secreção. E aí, nesse controle de secreção, o aumento da concentração sanguínea e a angiotensina 2 estimula a secreção. O ACTI estimula a liberação. O hormônio liberador da citotropina promove a secreção do ACTH em resposta ao estresse e às baixas concentrações de glicocorticoides. O ACTI estimula a secreção. Esses são os controles de secreção que o córtex provém. Nossa, finalmente o slide foi. Olha só que bonitinho. Aqui tá bonitinho, hein? Tá vendo? Só demorou aí. Então, esse a sequência de controle de secreção que o córtex das glândulas suprarrenais promove. Então, temos o aumento da contração sanguínea, né, de K, e a angiotensina 2 estimula a secreção. Aí, o ACTI estimula a liberação. O hormônio liberador da corticotropina promove a secreção do ACTH e, em resposta ao estresse, às baixas concentrações de glicocorticoides, o ACTH estimula essa secreção. E, além disso, nós temos... aqui já é medula. E, além disso, nós temos outras ações principais. O córtex ainda tem como ação principal em que o cálcio e a água diminuem a concentração do K sanguínea e aumenta a decomposição de proteínas, exceto do fígado, além de estimularem a glicogênese e a lipose. Então, essas são algumas das funções do córtex. E ainda temos a outra parte das nossas suprarrenais, que são hormônios da parte da medula suprarrenal. Então, a medula tem uma fonte na epinefrina e norepinefrina, que são provenientes de células cronafins. Tá difícil falar esses nomes hoje. Além disso, a medula ainda tem um controle de secreção direcionado a hormônios simpáticos pré-ganglionares que liberam acetilcolina, que estimula as secreções. E, além disso, ela tem algumas ações principais, como no córtex. Algumas dessas ações principais produzir efeitos que intensificam aquelas partes simpáticas da divisão autônoma do sistema nervoso durante o nosso estresse. Então, a gente pode perceber que a maioria dos hormônios das suprarrenais, eles são mais direcionados para os estresses. Talvez seja por isso que quando a gente se estressa, a gente sente uma dorzinha nessa região. Eu não sei, eu também não entendo nada dessas coisas, só vendo na cabeça. Enfim. E, além das suprarrenais, nós temos as ilhotas pancreáticas. Já dizer pancreáticas. Tá difícil. Nós temos as ilhotas pancreáticas, que está localizada aqui na nossa partezinha desse pâncreas, ó, que está ligada ao duodeno. E as ilhotas, elas são localizadas nessa parte mais interna aqui. Isso daqui é bem histologia, esse negócio aqui, esse cortezinho aqui, né? Enfim, e aí as ilhotas pancreáticas,
elas atuam tanto de forma endócrina como de forma exócrina, e elas têm. Ui, que calor. E elas são regidas através de aglomerações. E essas aglomerações de célulazinhas são chamadas de ácidos. Estas células produzem enzimas digestivas que fluem para o trato gastrointestinal pela nossa rede de ductos. E nas ilhotas pancreáticas existem vários tipos de células. E aí, essas células são chamadas de célula A, célula A, o glucagon, né? Aí temos a célula B, que é a insulina, a célula D, que é a somatostatina, e a nossa célula F, que é o polipeptídeo pancreático. Além das nossas ilhotas pancreáticas, nossa, hoje minha cabeça tá na lua. Nós temos os nossos ovários. E aí os nossos ovários, eles são constituídos de gônadas, que além de produzirem os gametas, os gametas de espermatozoides nos homens e os óvulos nas mulheres, eles exercem uma função reprodutora, além de secretarem hormônios. E é pelo fato de eles secretarem hormônios que eles estão aqui na nossa listinha. Na nossa listinha de glândulas endócrinas. Então, o nosso ovário está localizado na cavidade pélvica feminina e eles produzem diversos hormônios esteroides, incluindo 2 estrogênios, que é o estradiol e a estrona, e progesterona. Esses hormônios sexuais femininos, junto com o FSH e o LH, produzidos pela adenohipófise, regulam o nosso ciclo menstrual, além de manter a gravidez e preparar glândulas mamárias nos nossos seios para o nosso evento de lactação. Nosso evento de amamentação é logo após o nosso parto. Além disso, os hormônios também promovem o aumento das mamas, né, e o alargamento dos quadris durante a puberdade. E os ovários também produzem inibina, que é uma proteína que inibe a secreção do hormônio folículo estimulante, o FSH. Durante a gravidez, os ovários e a placenta produzem hormônios peptídeos chamados de relaxina ou relaxina. Eu fiquei em dúvida como pronunciar esse nome, mas de tantos que eu já errei, né? Eles aumentam a flexibilidade da síntese púbica durante a nossa gravidez e ele ajuda a dilatar o colo do nosso útero para auxiliar no trabalho do parto, para fazer com que a cabeça do bebê passe com mais facilidade. Então ele ele dilata o colo do nosso útero para fazer com que o parto seja menos doloroso. E aí temos os testículos, que estão localizados aqui. Temos a uretra logo aqui. Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Temos a uretra, a próstata. Aqui nós temos o epidídimo e logo embaixo nós temos os testículos. Os testículos, eles também são glândulas, e eles são glândulas ovaladas, situadas no escroto, e ele é o principal hormônio produzido e secretado pelos testículos. O principal hormônio que é produzido e secretado por esses testículos nessa área é a testosterona, que é o hormônio sexual masculino. A testosterona, ela estimula... travei de novo. Ela estimula a descida dos testículos antes do nascimento, além de regular a produção de espermatozoides e estimular o desenvolvimento de características sexuais secundárias masculinas, como o crescimento da barba, que nem todo mundo tem, a sonoridade da voz, a nossa voz. As vozes dos meninos ficam mais graves com o passar do tempo, durante a puberdade. E os testículos também produzem inibina, que inibe a secreção do FSH. Além disso,
Estamos quase no finzinho. Nós temos a nossa glândula pineal. Deixa eu botar minha cara aqui. Pronto. Nós temos a nossa glândula pineal, que ela está localizada nessa região aqui do nosso encéfalo, como vocês podem ver. E a nossa glândula pineal é uma pequena glândula endócrina. Ui, deixa eu botar minha perna mais pra cá, que está dolorida. É uma pequena glândula endócrina presa no teto do nosso terceiro ventrículo do encéfalo, numa linha mais mediana, e ela está posicionada entre os dois colículos, né? Ui, travou de novo, era pra mexer minha cara, mas deixei quieto já. Entre os dois colículos superiores, recoberta por uma cápsula formada pela pia mater. Ele consiste em uma massa de células da neuroglia e células secretoras chamadas pinealócitos. Demorou, mas saiu. A pia mater, ela tem a capacidade de secretar melatonina, que é um hormônio amina derivado da secretonina. A melatonina parece contribuir com o ajuste de relógio biológico do nosso corpo. Então, como mais melatonina é liberada durante a escuridão do que na claridade, chegaram à conclusão... Deixa eu dar uma respirada que eu tô nervosa. Chegaram à conclusão que ela estimula o sono. Isso porque, em resposta ao estímulo visual dos olhos, o núcleo supraquiasmático, que é controlado pelo hipotálamo, estimula os neurônios simpáticos pós-ganglionares, que por sua vez estimulam os pinealócitos da glândula pineal a secretarem melatonina em um padrão rítmico, num ritmo único com baixas concentrações de melatonina, só que durante o dia, e concentrações com uma significância bem maior durante a noite. Durante o sono, a concentração plasmática de melatonina, essa produção durante o sono, ela aumenta 10 vezes mais, e em seguida ela começa a diminuir antes de você acordar. Então é por isso que estudos presumem que a melatonina ela conduz ao sono e ela exerce melhor durante o nosso sono também. É por isso que é bom dormir. Além disso, a melatonina também é um potente oxidante que pode fornecer algumas proteções contra radicais livres prejudiciais que contêm no nosso oxigênio. E, quase finalizando, que vocês estão enjoados de ver me atrapalhando toda, nós temos o timo. O timo... Ui, passou? Tá travado aqui, passou. O timo, ele está localizado através do esteno, entre os pulmões, e ele produz hormônios como a timosina, que é um fator de humoral do timo, que é o THF, e o fator tímico, que é o FT. E, além disso, ele produz a timopoetina, que promove a maturação das células T, que é um tipo de leucócito que destrói micróbios e substâncias estranhas que aparecem no nosso corpo. Coisas parecidas com vírus de gripe, esse tipo de coisa. E podem retardar o processo de envelhecimento. Isso é muito bom, queria. Mas eu já tenho cara de 12 anos. Então, o timo a gente pode ver aqui que ele está localizado entre os pulmões, né? Eu achei bem interessante isso daqui. E ainda temos, eu achei bem interessante isso daqui, que o sistema endócrino, ele tem outras ligações com outros sistemas do nosso corpo, como o sistema muscular, que ele tem uma atividade, tô nervosa. O sistema muscular, que ele tem o propósito de regular a atividade dos músculos esqueléticos a partir de exercícios, além de melhorar o mecanismo de sinalização e de alguns hormônios, como insulina, e os músculos protegem algumas glândulas endócrinas. Como se fosse uma troca mútua.
Além disso, nós temos o sistema nervoso, que é um dos que mais estão conectados com o sistema endócrino. Por exemplo, o hipotálamo regula a secreção dos hormônios provenientes de adenohipófise e da neurohipófise, e a DASN regula a secreção de hormônios da medula, da glândula suprarrenal e dos pâncreas. Além disso, junto com os hormônios provenientes do sistema endócrino, os impulsos nervosos proporcionam comunicação e regulação da maioria dos tecidos corporais. Ainda tem o sistema digestório. O respiratório tem também, mas eu esqueci. Foi mal. Ainda tem o sistema digestório, em que a epinefrina e a norepinefrina deprimem a atividade do sistema digestório. A gastrina e a colecistocinina, além da secretina e o GPI, que ajudam a regular a digestão. Ainda tem o calcitrol, que promove a absorção do cálcio na alimentação, e a leptina, que suprime o apetite. Então, acho interessante colocar essas coisas porque é bem interessante como um sistema consegue ajudar e proteger o outro, tem uma troca mútua, e é bem legal como o nosso corpo funciona. Bem, demorei bastante já, né? Essas são algumas não, né? As referências. E é isso. Obrigada e tenha uma boa tarde. Deixa eu botar pra cá porque essa imagem é bonitinha.